Meus amados, enquanto, portanto, a glória da velha aliança era uma glória desvanecente, ou seja, era temporária, e foi diminuindo com o passar do tempo, a glória da nova aliança é crescente e permanente. É por isso que, à medida em que a história da salvação caminha no Velho Testamento, a realidade da depravação de Israel torna-se mais marcante, culminando com o cativeiro. E os mediadores da aliança, os reis, os sacerdotes e os próprios profetas, pelo menos alguns deles, fracassaram. Mas esse desvanecer da velha aliança, da sua glória, não representou o fim da história da salvação. Pelo contrário, ele prenunciou um novo começo, o cumprimento de todas as promessas estabelecidas sobre a velha aliança. É sobre este novo começo que Jeremias está falando e que o autor dos Hebreus está falando. E nós, vivendo sob a nova aliança, nós partilhamos pela graça de Deus do ministério da justiça e do Espírito, cuja glória não desvanece. É nesse sentido que Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, que nós sob a nova aliança, ele diz, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor Jesus, somos transfigurados de glória em glória, como pelo próprio Senhor, o Espírito. O que isto tudo nos traz, e eu quero concluir com isto. Eu quero relembrar o que eu falei no domingo passado. Primeira aplicação que eu quero trazer dessa mensagem. Primeira delas, é por isso que o culto na nova aliança é mais simples. O culto na nova aliança não precisa disso, graças a Deus, amado. Já pensou? A gente tem que chegar aqui arrastando um animal, ter que imolar o animal, ter que ver o seu sangue jorrar e ser espargido pelo altar, e todas as vezes que a gente pecar, trazer um animal para sacrificar. É Deus dizendo: isto tudo é ineficaz, isto é apenas para você entender que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas este rito aguarda tempo oportuno de reforma. É por isso que o culto da nova aliança tem apenas duas ordenanças: o batismo, que nos introduz na comunidade da aliança, e a ceia, que celebra a morte de Jesus, que selou a nova aliança. Nós não precisamos mais de nada. Por isso, quando nós enchemos o culto de aparato, nós estamos desobedecendo a Deus. Nós não precisamos mais usar aqui mesa dos pães da proposição, nem candelabro, e nem introduzir outras coisas como o trono de Deus, ou uma porta para as pessoas passarem para receber bênçãos. O culto na nova aliança é mais simples. O culto na nova aliança, em segundo lugar, essa é a segunda aplicação, não está restrito mais a um lugar. E mais uma vez eu repito aquilo que falei no domingo passado: é falsa e leviana a acusação dos chamados desigrejados, que se reúnem apenas em casas, dizendo, quando nos acusam, que nós estamos nos reunindo num santuário, num templo. Deus habita num templo, não habita em templo feito por mãos humanas. Nós nunca cremos nisso. Nós nos reunimos neste lugar porque é mais conveniente, cabe todo mundo. Mas o mesmo Deus, nós entendemos que está presente aqui, estava na casa do nosso irmão quando nós fizemos o culto no lar. E quem duvidava disso que estava lá? Nós não estamos circunscritos a lugares. Em qualquer lugar onde a igreja do Senhor se reúne, ali o santuário de Deus está estabelecido. Porque se Jesus adentrou o santuário verdadeiro, e nele nós adentramos o santo dos santos, onde quer que nós nos reunamos para cultuá-lo, ali está o santuário celeste de Deus. Mas ao mesmo tempo, o culto na nova aliança tem uma glória sobreexcelente, porque simplicidade não significa uma liturgia ou uma postura mais frouxa. Pelo contrário, uma administração superior da graça requer maior reverência no culto. Isto nos leva a esse princípio último: o culto da nova aliança precisa ter um princípio regulador. Ah, não é porque agora a gente pode estar na presença de Deus, e a gente pode dançar na presença de Deus, e a gente pode pular na presença de Deus, a gente pode cair na presença de Deus, a gente pode bater asas na presença de Deus, a gente pode vomitar na presença de Deus. Eu não estou exagerando. O movimento conhecido como Bênção de Toronto, porque começou no Canadá, começou a pregar esse tipo de manifestação no culto: cair no espírito, riso no espírito, vômito no espírito. E não precisa ir longe, no Canadá, numa cidade do interior aqui de Roraima, havia uma igreja que tinha isso.
Uma irmã da nossa igreja foi a esta igreja para um culto em que foi convidada, num dia ali de sexta ou de sábado, e as pessoas começaram a vomitar na igreja, dizendo que isso era obra do Espírito. Há uma total irreverência. A igreja, o culto se torna uma festa, um show, onde cantores de grife começam a cantar, e outros nem de tão grande grife assim, querem fazer o seu nome. Nós não precisamos disso, queridos. E mais, nós temos que seguir à risca o que Deus estabeleceu. E o que Deus estabeleceu para o culto? Ele estabeleceu que cantemos cânticos e salmos em seu nome. Ele estabeleceu que oremos no culto, que intercedamos, que confessemos nossos pecados, que lhe rendamos graças, que leiamos a sua palavra, que ouçamos a sua pregação, que administremos e recebamos os sacramentos. E só. O culto na nova aliança não é por ser mais simples que ele é bagunçado, ele tem um princípio regulador. Nós precisamos entender isto. Não podemos nem precisamos acrescentar ou tirar do culto coisa alguma além daquilo que Deus ordenou. O princípio litúrgico reformado nesse caso é um princípio bíblico. O que Deus não ordenou está proibido. Por isso que a gente não mistura mais culto com dia das mães, nem dia dos pais, nem culto disso, culto daquilo, culto da bênção, culto da vitória. As pessoas usam culto para tudo. Culto é para Deus, adoração é a Deus, por meio de Jesus Cristo. O louvor é para Ele, a glória é para Ele, não é para nós, é para Deus. Mas nós somos abençoados quando nós adoramos, porque nós cultuamos a Deus numa nova dimensão, com uma nova ministração da mesma graça, agora instituída com base em superiores promessas. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê alegria em cultuá-lo com simplicidade, mas com reverência, com decência e ordem, com santo temor.